Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu entrevisto a professora Maria José Casanova. Ela é professora do Departamento de Ciências Sociais de Educação do Instituto da Educação da Universidade do Minho. E hoje nós vamos conversar sobre as desigualdades sociais nas relações entre as minorias e maiorias, obviamente na área de educação. Olá, professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, como está? Muito obrigada. Aqui em Natal, no Instituto Rio Grande do Norte, Brasil, como é que está se sentindo aqui nesse clima? Muito bem. Eu já disse várias vezes que gostaria que o nosso verão fosse igual ao vosso inverno. Porque, de facto, nós estamos aqui no inverno e... Tem bastante sol, né? Bastante sol, o vento é quente, portanto, tem uma temperatura muito amena. E o IFRN recebeu-nos de forma calorosa, como sempre acontece com os nossos colegas também. Portanto, sentimos-nos muito bem. E eu sinto-me em casa. E a sua participação aqui é bastante importante a partir dessa parceria que o Instituto tem com a Universidade do Minho. Né? Exatamente. Como é que vem sendo trabalhado esse processo de orientação, de formação, né? Especificamente agora com a sua visita aqui ao Brasil? Ora bem, este intercâmbio, não é, que foi construído entre o IFRN e a Universidade do Minho, e mais especificamente o Instituto de Educação, não é? Que tem a ver com a formação de docentes ao nível do doutoramento, acaba por ser uma orientação que funciona mais à distância do que em presença, exatamente porque as distâncias são grandes, não é? Temos os orientandos a ir de vez em quando a Portugal, não é? E os orientadores também a vir a Natal, fazendo orientação e ao mesmo tempo dando palestras, não é? Sobre temas específicos, quer na área das metodologias, não é? Quer em áreas específicas do conhecimento, como Sociologia da Educação, Sociologia das Desigualdades, Organização Escolar no campo da Sociologia das Organizações, e, portanto, procuramos conciliar as orientações, não é? Que é uma dimensão fundamental para que os trabalhos decorram com qualidade, e ao mesmo tempo, não é? Fazer também sessões de reflexão que possam permitir refletir de forma mais aprofundada sobre os trabalhos que estão em desenvolvimento e contribuir para a qualidade desses mesmos trabalhos. Sem dúvida, um processo significativo para o aprofundamento dessas discussões, não é, professora? Sim, muito. Falando um pouco sobre a sua formação, né? Mestre, doutora também, né? Aqui a gente chama doutor, lá em Portugal doutoramento, processo Sim. de doutoramento. Como foram essas pesquisas até a gente chegar à sua introdução a essas pesquisas na área do multiculturalismo, da organização, da relação entre as etnias, a minoria e essa discussão? Bom, eu acho que aqui importa primeiro uma declaração de princípio, que é, eu como cientista social, considero que sou uma cientista social, como os franceses costumam dizer, engagée. Portanto, sou uma cientista social comprometida. Não é? Ou seja, a investigação que eu faço é uma investigação que tem subjacente uma preocupação com o facto das sociedades estarem organizadas de forma estruturalmente desiguais. Não é? Portanto, são sociedades estratificadas, não só por classe, como por casta, como por minorias, maiorias, relações de género, etc. E essa é uma preocupação constante dos meus trabalhos. Não é? O procurar construir conhecimento que, uma vez devolvido à sociedade, possa contribuir para, no mínimo, diminuir essas desigualdades sociais. Portanto, quando digo que faço uma investigação comprometida, é neste sentido porque eu assumo como uma pessoa de esquerda, não é? E como pessoa de esquerda tenho essa preocupação de desvelar na sociedade aquilo que, do ponto de vista das relações de poder, não é? Diminui ainda mais uns grupos em relação aos outros. E, portanto, todas as pesquisas... É um processo de dominação, não é? Sim. Domina cada vez mais um grupo em detrimento de outro. Sim, de grupos, de géneros, mesmo em termos de gerações, não é? De umas gerações em relação a outras, portanto, em termos de idade, não é? E, de facto, essa é uma preocupação fundamental. É desvelar, como dizem muitos autores, que é, no ponto de vista da sociologia, não é? Cortar com a cortina de fumo, ver para além das aparências e chegar mais fundo e tentar perceber o que é que está subjacente a estas relações de poder, não é? E como é que se pode contribuir para
esbatimento dessas desigualdades. Não é? Que exemplos a gente pode citar, então, desse processo do empoderamento de uma classe em detrimento da outra? Você falou a questão das gerações, conflitos de gerações, né? Então a gente tem, por um lado, dentro da sala de aula, um aluno que, pelo próprio nome aluno, ausência de luz, a gente considera como talvez sem um conhecimento necessário. Obviamente ele precisa de um acompanhamento para poder alcançar o nível de educação que a gente considera para ter o acesso ao ensino superior, à pós-graduação. Mas como é que funciona, até dentro da sala de aula, esse processo de construção de conteúdo entre o professor fala, o aluno fala, aquela educação depositária, a gente apenas joga, como é que funciona essa diferença? Nós temos várias perspectivas em termos da educação e de como deve ser perspectivada a educação. Não é? E eu vou falar da minha perspectiva, não é? E daquilo que eu procuro também fazer com os meus alunos, mesmo ao nível do ensino superior, que é, em primeira instância, ver o aluno como um participante ativo. Não é? Participante ativo no sentido em que vai interrogando e vai questionando à medida que as aulas vão decorrendo, para que haja um processo formativo, mas também que possa participar no processo de decisão. Porque esta questão da participação é fundamental para o aprofundamento da democracia. Não é? E uma relação pedagógica tem que ser uma relação democrática. Não é? Em que, embora temos um professor que tem um conhecimento específico numa determinada área, os alunos têm conhecimento em várias outras áreas que eles vão adquirindo naquilo que nós chamamos a escola paralela. E que aprendem no cotidiano e que trazem para dentro da sala de aula, porque quando eles vêm para dentro da sala de aula, eles não são alunos, eles são pessoas. São, em primeiro lugar, pessoas e depois alunos. Não é? E por isso é necessário fazer esta articulação e ver a pessoa que está por trás do aluno e da aluna para que o processo de ensino-aprendizagem possa acontecer. Com esta ideia subjacente de que deve ser um processo democrático, porque só partindo desta participação democrática é que nós conseguimos construir cidadãos críticos, ativos e intervenientes do ponto de vista da sociedade. Não é? Do ponto de vista do professor, então, isso seria um alvo a ser objetivado, né? Que o professor entendesse essa compreensão das escolas e dos saberes que, às vezes, eles permeiam, não âmbito até acadêmico, mas que são necessários para que a gente possa introduzir esse cidadão em discussões políticas, sociológicas, antropológicas, mas dentro do contexto universitário, das suas pesquisas, do mestrado e doutorado. Como é que a gente vem abordando esse tema com os outros professores? Não é algo que a gente encontra com facilidade ou que tem ainda um processo de distanciamento por alguns? Sim, ao nível das escolas, daquilo que vocês chamam aqui o ensino fundamental, não é? E também ao nível do ensino secundário, os processos são divergentes, não é? Portanto, nós não temos uma homogeneidade de práticas, não é? Mas a regularidade, digamos assim, é os professores perspectivarem os alunos como alguém que está na sala de aula para aprender, não é? E para aprender um determinado tipo de conhecimento. Mas temos também outras perspectivas que vêm, aliás, com ênfase nas políticas governamentais, que é considerar que se nós temos insucesso escolar, este insucesso escolar tem que ser combatido. Mas em vez de se combater com estratégias pedagógicas, com mais professores, com recursos materiais... Ou até mais tempo em sala de aula. Ou com mais tempo em sala de aula, ou diversificando os espaços de aprendizagem, o que acontece é que as políticas governamentais saem com diplomas, não é? Com vias alternativas, não é? Com cursos que são vias alternativas ao currículo padrão, não é? E que diminuem o insucesso, mas não aumentam o conhecimento científico por parte dos alunos. Então os alunos saem diplomados, não é? Mas o diploma, o certificado, não tem o mesmo valor que um certificado no currículo mainstream. Eu costumo dizer que temos sucessos periféricos e sucessos centrais. Não é? E se o aluno sai da escola fundamental, da escola secundária, etc., sem ter tido acesso ao conhecimento, que é aquilo que é o Michael Young, que é um colega meu, sociólogo inglês, chama de conhecimento poderoso, que é o conhecimento que dá poder na sociedade. Se o aluno sai sem esse conhecimento, não é? Dificilmente ele consegue, ao nível da sociedade, ter uma participação crítica e ativa, politizada, mas no sentido de político-cívico, não de político-partidário, não é?
Porque este conhecimento poderoso é o conhecimento que é produzido nas diferentes ciências e que depois é vertido nos programas académicos e é ensinado aos alunos. Ora, o que acontece é que, para aumentar o sucesso, ou se diminui o nível de exigência académico, ou se constroem vias alternativas que são muito mais facilitadas do ponto de vista do conhecimento que deveria ser, de facto, aprendido pelos alunos. Simplifica de alguma forma para que ele possa ter para que ele tenha certificado. Exatamente. Não é? Então eu digo frequentemente que os alunos têm muitas vezes o sucesso do certificado em vez de assistirmos ao sucesso das aprendizagens. Não é? E este é um processo que é problemático, que não constrói sociedades mais democráticas, não constrói cidadãos mais participativos, mais críticos, capazes de intervir na sociedade de forma a diminuir as tais desigualdades, que são desigualdades estruturais, quer sejam desigualdades de classe, quer sejam desigualdades de cultura, não é? De minorias, maiorias. Ou talvez até no sentido inverso, né? Proporcione uma certa taxa, né, de progressão em níveis numéricos, mas na realidade isso vai só agravar cada vez mais as minorias. Exatamente. Que, numericamente talvez passe a ser maior, mas ainda permanecem nessa contra-hegemonia, né? Sim. E como é que esses alunos ou essas pessoas podem, então, criar ilhas de resistência para que essas minorias comecem a realmente ganhar mais voz, professora? Bom, uma questão fundamental passa pelas políticas governamentais, que é perspectivar, não é, o ensino-aprendizagem de uma outra forma. Segundo, o papel dos professores e das próprias escolas, da escola enquanto organização. Não é? Que cultura organizacional é que é construída? Não é? Como é que é feito um projeto educativo? Que valores é que estão subjacentes? Por exemplo, estão subjacentes valores relacionados com os direitos humanos e a aprendizagem dos direitos humanos? A aprendizagem da democracia? Mas a aprendizagem através da construção cotidiana? Não é? Como é que os professores se posicionam como intelectuais transformadores? Como diz o meu colega Giroux, o meu colega americano, que é os professores posicionarem-se como atores educativos que procuram exatamente tornar o pedagógico mais político, não é? E ter uma intervenção que vai no sentido exatamente de empoderar os alunos do ponto de vista do conhecimento científico e empoderá-los também do ponto de vista do exercício da cidadania. Não é? E há professores que de facto fazem isto, não é? Mas, se falarmos da realidade portuguesa, o que está a acontecer neste momento é que os professores estão a ser assoberbados com múltiplas tarefas burocráticas, não é? Em que esse trabalho burocrático acaba por lhe retirar não só o tempo, não é? Mas também a disponibilidade psicológica para construir aulas, não dar aulas, mas construir as aulas com os alunos da forma adequada. Não é? E, na minha perspectiva, isto é intencional, porque procura-se que o professor, em vez de ser um intelectual, seja um técnico. E os professores não são técnicos, são intelectuais. São intelectuais. Professora, no bloco anterior a gente estava falando sobre a questão da formação do professor, não é? Que muitas vezes ele é identificado como aquele professor que produz artigos, livros, e participa até de congressos para discussões acadêmicas, mas muitas vezes não é levado em conta esse processo de construção do conhecimento e como isto é feito junto aos alunos, né? Então, aqui no Brasil mesmo a gente tem a plataforma, um currículo, pontuação que a gente precisa alcançar semestralmente, anualmente. Então, isso dentro do processo de construção coletiva e de democratização do próprio conhecimento, não cria uma certa barreira, né? O professor ele é mais um técnico, é isso que a gente estava conversando. Ele é como se fosse um artífice do conhecimento e deixa um pouco de lado essa questão realmente da construção do conhecimento. Bom, falando a nível universitário, nós temos aqui duas dimensões que eu considero que são muito importantes, que é, nós somos perspectivados como professores universitários, mas de facto aquilo que é valorizado é a produção científica, portanto, é a investigação. Como se fosse só o resultado. Exatamente, exatamente, não é? Portanto, somos professores e somos investigadores, mas depois somos, de facto, avaliados, fundamentalmente, pela produção académica. Artigos, em que tipo de revista, livros, mas muito mais a questão dos artigos científicos. Mas por exemplo, falando na realidade portuguesa, nós passamos a ter uma multiplicidade de tarefas, não é? Que não são tarefas para professor, pode ser feito por um administrativo, não é?
e que são feitas pelos professores e que eu costumo dizer que nós estamos transformados no operariado intelectual. Essas tarefas são o quê? Secretaria, coordenação? São tarefas que poderiam perfeitamente serem realizadas por administrativos, não é? Pela secretaria, não é? Mas como não há pessoas, não é? Em número suficiente, elas recaem no professor, não é? E então retira o tempo para a investigação e retira o tempo para a docência, não é? E é de facto problemático, e eu costumo dizer também que acabamos por ter um novo sistema panóptico de vigilância, que são as plataformas eletrónicas, em que tudo aquilo que nós fazemos, não é, fica registado eletronicamente. Então nós estamos a ser constantemente vigiados. Ou então somos conhecidos apenas pelo que colocamos lá. Exatamente. Buscar professor tal, ele tem esse perfil, é isso, né? Exatamente. E isso não resume. Exatamente. Não resume o trabalho de maneira nenhuma do professor. Portanto, nós somos intelectuais, somos investigadores, somos professores. E era suposto que nós ensinássemos aquilo que investigamos. E essa é outra dimensão. Porque frequentemente ensinamos coisas que não têm nada a ver com o nosso processo de investigação. Não é? Mas como neste momento, e eu quero dizer os últimos anos, com a crise que se está a viver, não é? Que também afeta o Brasil, mas talvez em menor escala, o que tem acontecido é haver despedimento dos professores que não fazem parte do quadro, não é? E haver uma sobrecarga dos professores, não é? Que estão no quadro. Não é? E isto ao nível exatamente da questão letiva, não é? O que faz com que se tenha mais turmas, mais alunos, não é? Menos tempo para refletir, não é? E construir o conhecimento com os alunos, transformando-os exatamente em agentes críticos, não é? Agentes com consciência críticos do ponto de vista da análise da sociedade, e também menos tempo para dedicar à investigação. Então, ou seja, há aqui um processo burocrático, de burocratização, em que também ao nível da universidade, não é? Ao nível universitário, nós estamos a ficar com uma vertente mais técnica, não é? Que não tem nada a ver com o papel do professor. Até e isto é altamente da problemático. Dos currículos, né? Ou seja, a gente tem um programa, atingiu isso é o que é necessário para dar, e aí a gente não precisa fazer mais nada. Exatamente. Então, nesse sentido, em relação ao papel do professor, né, independente, principalmente agora do universitário, né, da pós-graduação também, a gente tem um processo, às vezes, de desvalorização deste profissional dentro da própria sociedade em geral, né? Vendo a partir dessa perspectiva, a gente pode considerar que o professor, muitas vezes desvalorizado, ele tem assumido também uma determinada minoria dentro da sociedade ou não? Você acha que isso não se configura como um papel dos professores universitários, por exemplo? Mas uma minoria do ponto de vista sociológico, porque acho que é melhor explicar primeiro aqui uma dimensão que é, quando nós falamos em minorias do ponto de vista sociológico, mais do que a questão numérica, falamos de grupos que não têm poder na sociedade. São grupos destituídos de poder, não têm poder cultural, não têm poder económico, não têm poder social, não é? E é neste sentido que sociologicamente se fala em minorias. Para exemplificar, se nós pensarmos no apartheid, não é? Uhum. A maioria numérica negra era a minoria em termos das relações de poder. E a minoria numérica branca era a maioria em termos das relações de poder. Não é? Portanto, quando nós falamos em sociologia, em minorias ou maiorias, falamos neste sentido, no sentido de se ter acesso ou não acesso ao poder, não é? Do ponto de vista da sociedade, portanto, aos poderes que são socialmente valorizados. Portanto, neste caso, presumo que o que me está a perguntar é se, do ponto de vista dos professores, como uma classe profissional, não é? Se é um grupo minoritário no sentido da valorização ou desvalorização social que lhe é também otorgada. No sentido de não poder fazer, dentro de uma estrutura, que talvez seja necessário, fora dessa necessidade, né? Se coloca para o professor que iria agora, não, o papel dele é ser um escritor, é preencher as lacunas, as gavetas acadêmicas com artigos, então é esse o seu papel agora, né? E acho que é um pouco disso que a gente estava falando. É isso que você tem que fazer agora, independente se você quer fazer ou lutar por outras discussões em geral. Então, nesse sentido, a gente também não termina sendo, dentro do conceito de subordinação estrutural, uma classe que está subordinada a um empoderamento maior? Sim, sem dúvida. Não é? Sem dúvida, porque não há ninguém que, mesmo dominando, não tenha um certo grau de subordinação.
entende? Porque entre subordinação e dominação é um contínuo. Há uma gradação de um mínimo a um máximo, não é? Portanto, mesmo os intelectuais, não é, acabam por ser dominados por uma estrutura maior, não é? E frequentemente sem terem consciência desse processo de dominação sobre si, porque se considera que temos um conhecimento científico que nos permite, não é, ter um outro papel a nível da sociedade. Mas, de facto, aquilo que acontece é que também acabamos por ser dominados por um sistema, por um macrosistema, não é? Que ultrapassa em muito as fronteiras nacionais, não é? E que nos obriga a um determinado papel que não é aquele que é o nosso próprio posicionamento. Então, eu costumo dizer frequentemente que nós temos que arranjar a forma de fazer aquilo que, dizendo em inglês soa muito melhor, thinking out of the box, pensar fora da caixa, ter pensamento criativo para ver se conseguimos romper com este modelo universitário, e com este modelo de valorização da produção científica e de olhar para os professores como se fossem quase robôs que produzem constantemente, em vez de olhar como seres humanos que têm pensamento crítico, criativo e que são capazes de transformar a sociedade. Então este pensar fora da caixa, este pensamento criativo que é, eu estou muito habituada a pensar dentro deste quadrado, mas se calhar se eu começar a pensar assim, não é, sou capaz de romper com um modelo, não é, instituído, só que não consigo fazê-lo enquanto ator social isolado, mas posso fazê-lo enquanto ator coletivo. Não é? Agora isso depende dos movimentos de resistência que se vão criando. Por exemplo, eu fundei com outros colegas, o Manifesto para um Mundo Melhor, que é um manifesto internacional de cientistas sociais, não é? E que tenta exatamente ir na contracorrente, não é? E procurar resistir a uma determinada ordem instituída para tentar, pelo menos, diminuir, não é, estas assimetrias, não é, das relações de poder. Que tipo de ações práticas você tem realizado com esse Manifesto para um Mundo Melhor? Seminários internacionais, não é, de discussão dos modelos vigentes, não é? Dos modelos dominantes, tentando exatamente desconstruí-los e fazendo aquilo que, por exemplo, um sociólogo americano, que é o Michael Burawoy, chama de sociologia pública, que é devolver o conhecimento produzido no campo das ciências sociais, devolvê-lo aos cidadãos, no sentido de eles se apropriarem desse conhecimento, construindo ferramentas analíticas que lhes permitam compreender uma determinada ordem social e, ao compreendê-la, poder agir contra ela. Não é? Portanto, temos realizado seminários internacionais, fizemos uma campanha de solidariedade em relação à Grécia, há 2 anos atrás, quando a Grécia estava num momento muito difícil e conseguimos arranjar ajuda económica para algumas organizações não governamentais, fazer abaixos assinados relativamente a processos de despedimento, dar entrevistas exatamente contra este tipo de atuação, e vamos realizar agora também em novembro um outro seminário internacional que tem a ver com a subordinação das ciências sociais e o subfinanciamento das ciências sociais, que tem a ver com uma desvalorização das ciências sociais no momento em que elas são mais necessárias para compreender esta ordem social. Não é? Então, pensar, juntamente com colegas internacionais, não é? Americanos, italianos, etc., como é que nós podemos, não é, inverter esta lógica, qual é o papel das ciências sociais hoje, não é? E o porquê, não é, de, a nível das estruturas de financiamento, não é, e das agências de financiamento, haver esta desvalorização de uma parte das ciências que são fundamentais para compreender os fenómenos que hoje acontecem, para compreender os problemas sociais. Muitas vezes essas próprias instituições acabam financiamento, rios de dinheiro em financiamentos na parte tecnológica, em ciências da natureza, biológica, e esquecem as ciências humanas, sociais aplicadas também. É importante que isso seja, né, levantar essa bandeira para que isso vem acontecendo com mais assiduidade. Professora, voltando para a discussão da subordinação estrutural, como é que esse conceito ele pode ser entendido, né, da perspectiva das minorias? Né? Como é que a gente vai agir e entender isso? Quando eu falo de subordinação estrutural, portanto, estou a falar de grupos que na sociedade
estão estruturalmente subordinados, não é? Estão em posições de subalternidade, não é? E isto acontece em relação, por exemplo, homem-mulher, em que se considera que a mulher, sim, as relações de género, não é? Acontece também em relação à geração ativa relativamente às pessoas idosas, que se consideram imprestáveis porque já passaram da idade, já passaram do prazo de validade para as sociedades, para as sociedades mercantis. Fala-se em relação às crianças, que se considera que não têm direito a ter voz porque não são consideradas cidadãs, não é? Fala-se em relação a minorias como os negros, como os ciganos e outras minorias das classes sociais de menor estatuto, não é? Mas se eu quisesse, por exemplo, e já estou aqui, já é um pleonasmo, exemplificar e mostrar às pessoas o que é estar numa posição de subordinação e nós naturalizarmos e no cotidiano quase nem vermos, não é? Eu estava a pensar que aqui há uns tempos atrás, na busca na internet por exemplos para trabalhar com os meus alunos quando trabalho as questões da cidadania crítica, à procura de fotografias, não é? Encontrei uma fotografia que para mim é uma fotografia que vale mais do que 1000 palavras, não é? E que tinha a ver com uma greve dos lixeiros aqui no Brasil. Já não sei em que cidade, já não me recordo se era em São Paulo, se era Rio de Janeiro, pronto. Mas era uma greve em que os lixeiros estavam a reivindicar melhores condições de trabalho e melhores níveis salariais. E quando eu olhei para aquela fotografia, eu disse, esta fotografia mostra claramente o que é estar na sociedade numa posição de subordinação estrutural. Porque quando se fala de subordinação estrutural, quer dizer que é algo que permanece de forma prolongada na sociedade. Aquela minoria naquela posição. Exatamente. E então, isso envolve negros, isso envolve qualquer tipo de minoria que você quer dizer. Sim. Etnia, cultura, sim. Classe econômica. Classe social, sim. E o que se via naquela fotografia, quando eu olhei, era que era uma manifestação onde só se viam pessoas negras. Não havia um único branco. Portanto, os lixeiros eram todos negros. Portanto, o que significava que, do ponto de vista das relações de trabalho, eles estavam nas posições mais baixas da hierarquia social. E isto naturaliza-se do ponto de vista da sociedade, não é? E não se desconstrói que isto é estar numa posição de subordinação estrutural, que é perene e que histórica. Só que nós temos que pensar na história, como dizia o Paulo Freire e o Giroud, etc., a história como possibilidade. A história transforma-se. Porque isto que eu estou a falar são dimensões sociais que são socialmente construídas. Elas não são inatas, elas não são biológicas. Não é? Elas são construídas pelas sociedades. Com o tempo, né? E também então nada impede que elas possam ser reorganizadas também. Acho Exatamente, que é um pouco essa luta, não é? É essa questão de, se elas são socialmente construídas, elas podem ser socialmente modificadas. E se nós queremos sociedades menos desiguais, temos que exatamente lutar para esta transformação social acontecer. Professora, muito obrigado pela essa entrevista. Infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas... Muito obrigado também por esta oportunidade. Foi um prazer estar aqui e conversar consigo. Muito obrigada. Já deixo o convite para outra oportunidade, onde discutiremos temas tão importantes quanto esse. Muito obrigada. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Nosso programa Educação em Pauta termina aqui, mas na próxima semana nós temos um encontro marcado aos sábados e domingos, às 10 horas da manhã, na TV Câmara. Até lá!